Graças a Deus. Paz do Senhor, queridos. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Juízes, capítulo 13. Enquanto vocês localizam o texto, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede juntos podermos cultuar e adorar ao Senhor e fazer uso da sua palavra. Agradeço a Deus pela vida do pastor Almir, pastor dessa casa, ao senhor pastor presidente. Deus abençoe a sua esposa, aos demais pastores e obreiros aqui na tribuna. Hoje me faço acompanhar da minha esposa, que é difícil. Nós estávamos juntos em alguns lugares, mas hoje ela fez questão de colocar lá. Eu acho que ela queria lembrar do dia do casamento, né? Que nós casamos nessa casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Os demais músicos, meninos aí, vão estar comigo aí, meu amigo Eric, Sol Maior, aquele jeito que vocês são bênção. Pastor Paulo, obrigado por estar aqui. Amém? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe e abençoe os demais pastores, a igreja em geral. Confesso que eu preparei algumas mensagens, aqui ainda estava pensando aquilo que eu ia falar, mas Deus ainda deixou queimar esse texto e a gente vai falar subordinado ao tema Não Estrague o que Deus planejou. Esse será o tema essa noite. Versículo 1 de Juízes, capítulo 13, diz: mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos, porque a sua mulher era estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida forte ou fermentada, nem coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, em cujo cabeça não se passará navalha. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Capítulo 16, versículo 28. Ou melhor, versículo 19. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar ou raspar as 7 tranças da cabeça de Sansão. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei, como antes eu tenho me livrado deles. Não sabia, porém, que o Senhor tinha o deixado. Versículo 28. Então Sansão orou, diga comigo, orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me força mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo estava firmado, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda noutra. Amém? Podeis tomar seu assento, queridos. Todas as vezes que o povo decide não ouvir a Deus, não porque ele não fale a todo tempo, porque Deus fala, falta quem o escute. O resumo do livro de Juízes são 7 desvios. 7 vezes que Deus entrega o povo dele na mão do inimigo, dos filisteus. 7 vezes que o povo se arrepende. E 7 vezes que Deus dá livramento. Quando abrimos o livro de Juízes e olhamos para este homem, que era forte e se tornou fraco por não orar. Repetindo, não porque você não entendeu,
mas para que você guarde isso. Era forte e se tornou fraco por não orar. Porque o tema é: não estrague o que Deus planejou. Sansão nasceu debaixo de um projeto de Deus. Não é diferente você que está aqui essa noite. Nasceu debaixo de um projeto, de um decreto de Deus. Talvez você ainda não esteja vivendo o que Deus determinou porque está vivendo a sua própria vontade. Mas quando decidir viver aquilo que Deus escreveu, e está em Salmo 139, parágrafo 16, que diz que Ele escreveu sobre todos os nossos dias ainda antes que existisse. Ou talvez viver o que está escrito em Jeremias, que diz que ainda antes de formá-lo, Ele já te conhecia. O que está lá em 29:11, que diz que bem sei eu que os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Mas falar de Sansão e falar de Nazireu, para alguns de nós, é novidade. Nazireu nada mais é do que alguém consagrado, separado, especificamente para o projeto de Deus. Quando vemos na Bíblia a palavra consagrado, está apontando para essas três façanhas: separado, santificado, consagrado. Um Nazireu, na Bíblia, existiam pelo menos três. Na Bíblia tem três Nazireus. O primeiro, Samuel. O segundo, Sansão. E o terceiro e último, João ou Batista. O nazireado poderia ser perpétuo, ou seja, do início ao fim da vida. Poderia também ser momentâneo. Segundo o que está escrito em Número capítulo 6, lá está todas as regras sobre os nazireus. E lá diz que ele não poderia beber bebida forte, não poderia raspar o cabelo, não poderia tocar em nada impuro, nem se aproximar de um cadáver, até mesmo que esse cadáver fosse do pai, da mãe. Ele não podia nem se aproximar, muito menos tocar. Mas se acontecesse, um nazireu quebrasse o pacto, teria uma nova chance. Tudo que ele tinha que fazer era 7 dias depois ir até o sacerdote confessar, raspar o cabelo e ali fazer um sacrifício. Depois do sacrifício feito, ele retomava o voto do nazireado. Quando olhamos para Sansão, ele é nazireu não porque quer, mas nazireu por determinação de Deus. Quando olhamos para Samuel, ele não é nazireu porque quer, ele é nazireu porque a mãe decidiu assim: se tu me der um filho, ele servirá ao Senhor todos os dias da sua vida. João Batista, ele não é nazireu porque quer. Não, Gabriel desceu e disse: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre, será aquele que vai abrir o caminho, será o percussor, aquele que abrirá no caminho, porque depois dele vai vir um outro que é antes do que ele, maior do que ele. Quando olhamos para o texto que lemos, eu estou sendo bem didático para que você compreenda e possa entender, porque eu tenho compreendido que não depende de barulho. O que te faz ser transformado não é o barulho que o pregador faz, e sim a administração real, a exegese bíblica, para que você entenda. Porque se vier, diz a Bíblia, se você ouvir o evangelho do reino e não entender, vem o roubador e leva a semente. Então o que faz você viver novo de Deus é compreender o que está sendo pregado. Dá um glória a Deus só para dizer que vocês estão vivos. O texto inicia dizendo que um anjo apareceu à mulher de Manoá. Isso me chama a atenção, porque todas as vezes que um anjo vem da parte de Deus, algo grandioso vai acontecer. Todas as vezes que Deus quer fazer algo grande, meu pastor, ele usa alguém estéril, alguém improvável, porque projeto de Deus não pode caber no meu orçamento. Tem gente que acha que para viver o projeto de Deus, o que Deus tem para fazer tem que caber no que você sabe, no que você pode, nas suas possibilidades. Mas o anjo desceu dizendo: eu sei que a tua mulher, ela não pode engravidar. Apareceu ela e disse: tu és estéril, mas tu vais gerar. Todas as vezes que recebe quem quer, todas as vezes que Deus decide fazer alguém gerar, é porque tem um projeto grande. Se você está gerando algo no meio da dor, das dificuldades, se prepara, algo grande está pronto a sair. Estamos no culto profético e numa igreja pentecostal. Então vamos lá, você vai viver algo grandioso em Deus. Tu és estéril, tu vai gerar. Mas enquanto você gerar, você não poderá tocar em nada impuro. Você não poderá beber bebida forte. Por quê, pastor? Porque tocar em coisas impuras compromete aquilo que eu estou gerando.
Tem muita gente querendo gerar, mas está tocando em coisa impura. Pode precisar dar glória agora não. Está querendo gerar, mas está tocando em coisa impura. Está querendo gerar, mas está fazendo do teu jeito. Mas a ordem para a mulher de Manoá é: tu vai gerar, mas não vai ser do teu jeito, vai ser do meu. Tu vai gerar, mas você não vai colocar o corte de cabelo que você quer. Não. Nem navalha vai poder passar na cabeça dele. Tu vai gerar, mas não vai comer qualquer coisa, não vai beber qualquer coisa, não vai vestir qualquer coisa. Por quê? Porque quem tem projeto de Deus sabe como se comportar. Sansão nasce, Sansão cresce. O texto diz que o Espírito Santo começa a impeli-lo, empurrá-lo, entesourar e Esaú. Entramos no capítulo 14 e aqui começa Sansão viver a própria vontade. O texto inicia dizendo que depois que Sansão cresce, Sansão desce para Tímina. Lembra? Sansão pode beber vinho, gente? Pode beber vinho, gente? Mas ele está indo para Tímina, para uma vinha. Porque os lugares que eu frequento revelam aquilo que eu procuro. Se Sansão não pode beber vinho, aleluia, pelo menos tem alguém ligado ali. Se Sansão não pode beber vinho, ele também não pode ir para a vinha. Você é santo, os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Aonde você tem frequentado, eu vou melhorar, eu vou enquadrar na nossa realidade. Os lugares que você frequenta e aquilo que você acessa revela o que você procura. Ele desce para Tímina, lá ele vai encontrar uma mulher. Primeira coisa, guarda isso, ele olha e ama, gosta e volta para casa. Papai, mamãe, gostei de uma mulher, ela é filisteia, ela é de lá de fora, é da tribo lá de fora, mas eu quero ela para mim. A mãe vai dizer: não casa, não vai, não é para casar. Mas Sansão é teimoso, está no texto. Sansão é teimoso, vai dizer: eu vi, eu gostei, eu quero. Escuta, toda desobediência é, aleluia, eu vou falar, toda desobediência está à porta da decepção. Mamãe falou, não vai, tu disse que vai, se prepare, decepção está na porta. Faz assim, cutuca o teu irmão e diga assim: dá glória. Finge que não é com você. Mamãe, eu quero, eu vi, eu gostei. Então tá bom, mas o texto me faz doer. É que o texto vai dizer o seguinte: mas os pais dele, versículo 4 do capítulo 14, para quem está com a Bíblia aberta, versículo 4, 14. Mas os pais não sabiam que Deus estava no negócio. Como é que Deus está no negócio de alguém desobediente? Aí eu aprendi algo, é que quando a minha obediência falha, Deus usa a desobediência. Você pode estragar o projeto, mas não o propósito. Eu vou liberar de novo para ver se eu... Ei! Deus permite que você estrague o projeto, mas não vai permitir que você estrague o propósito. Se a obediência falhou, ele usa a desobediência. Sansão vai com papai e mamãe, porque a cultura diz que tinha que ir lá pedir a mão, né? Ele vai, ele assina lá o kedush, era um contrato de casamento, ele faz tudo e volta para casa. Agora, depois de um ano, ele vai de novo, mas diz que quando ele está indo, ele está tomado pelo Espírito Santo. Um leão em toda a sua força, porque diz que era um leão jovem, ou seja, com todo o seu vigor, aparece a Sansão e diz que Sansão pega ele como um cabrito e abre de cima a baixo e mata o leão e vai embora e segue, se achando que está cheio. Aí ele chega lá, ele vai assinar, vai voltar para casa. Um ano depois ele decide voltar pelo mesmo caminho, junto com seus pais, para ir casar. Mas o texto diz, e agora eu começo a pregar, que ele sai do caminho para ver o leão que ele matou. Ele sai do... Mas para que eu sair do caminho para ver o leão que Deus me ajudou a matar? Ele pode tocar em coisa morta? Então, se ele não pode tocar, ele também não precisa ver. Vou dizer claro: aquilo que você não pode tocar, você também não pode ver. Eu vou dizer de novo: aquilo que você não pode tocar, você também não pode ver. Deus está te vendo no teu secreto. Deus está te vendo no teu quarto, bebezinho. Tu acha que eu vim aqui pregar uma mensagenzinha para animar você e ventilar seu ego? Não, eu vim aqui pregar para você. Deus está te vendo, tu trancado no quarto, vendo que não deveria, ainda dá som. Deus está vendo os nudes, Deus está vendo, e Deus está vendo.
Ele está indo para casar, já está errado. Agora vai sair para ver o leão. Se Deus já tirou da tua vida, apaga o contato. Se Deus já tirou aquilo que Deus tirou da tua vida, você não precisa dar acesso. Aquilo que Deus arrancou de você, você não precisa dar acesso. Ele vai, meu pastorzão, ele vai lá, ele vai ver o osso. Ele vai o quê, gente? Ele vai o quê? Mas chega lá, ele vai ver o quê? Mel. Porque o pecado é doce nos olhos, mas amarga a minha comunhão com Deus. Ele viu, eu vou pegar, ele vai se lambuzar. Ele não vai só tocar no osso, no cadáver, mas vai se lambuzar. E o texto diz algo que dói. Ele vai dar para os pais. Porque quem peca ainda acha confortável fazer o não pecar. Olha para aqui, olha a mensagem que ela me mandou. Olha para aqui, vamos lá, rapaz, vamos lá, não vou sozinho não, tem duas lá. Ele deu para os pais para se lambuzar, e o texto diz assim, e ocultou dos pais. Por que ocultou? Porque se fala para papai e mamãe, papai vai dizer o quê? Volta, se converte, vai para o sacerdote e raspa o cabelo. Mas só que ele oculta, e aí eu me lembro de Provérbios, que diz, aquele que oculta a transgressão jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, e por que não faz? O pastor está aqui. É mais fácil eu me esforçar para esconder o meu pecado, do que expor para ser tratado. Por quê? Se eu contar, eu perco o cargo. Se eu contar, vão falar mal. Se eu contar, vai ser vergonhoso. Vergonha tu ouvir de Jesus, apartai-vos de mim. Então é melhor confessar. Prega comigo para não ficar tão pesado. Diga, confessa. Confessa, é melhor. Ele vai dar e vai casar, vai lá. Mas tudo que começa errado, termina? Engraçado que o povo sabe, mas faz, né? Ele está indo. Chega lá, ele vai fazer até brincadeirinha com aquilo que com o pecado dele. Do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. Enigma. Aí ele faz uma brincadeirinha, um joguinho. Se vocês acertarem, eu te dou 30 peças de vestes finas. Mas se vocês não, vocês terão que me dar. Aí vai agora os filisteus para a mulher, para a esposa de Sansão, vai dizer assim, ó, tu tem que fazer com que ele diga qual é o resultado desse enigma, porque a gente não sabe. Casamento está rolando, 7 dias de festa, e ela tentando, prova que me ama. Se alguém te pede uma prova de amor, é porque ele nunca te amou. Eu amo esse silêncio, ó. Que gostoso. Prova que me ama, conta para mim. E o texto diz que Sansão vai contar. Quando conta, Sansão perde. Depois de perder, furioso, o Espírito Santo se aposta dele. Ele desce, mata 30 homens, traz 30 vestes e vai embora. Agora Sansão vai embora. Passa um tempo, um bom tempo, e depois ele decide voltar. Quando ele volta com um cabrito nas costas e diz, agora eu vou lá ter o meu momento com a esposa, depois de anos. Eu vou voltar. Aí o texto diz que o pai olha para Sansão e diz assim, achei que você não queria mais ela. Eu dei ela para o teu irmão, ó. Mas tem uma mais novinha. Olha, que filho do cão. Não, a mais velha, não, pega a mais novinha. E Sansão vai ficar irado. Vai embora. Vai pegar 300 raposas, colocar brasas, tochas no rabo das raposas e soltar na lavoura dos filisteus. Os filisteus agora vai perder toda a sua plantação. E Sansão vai para dentro de uma caverna e vai se trancar. Agora os filisteus vão saber que é Sansão que fez. Vai queimar viva a esposa, a sogra, todo mundo. Vai ser maior destruição, ainda vai até o povo de Deus e vai dizer, me entrega a ele. Ele sai porque vai vir alguns homens da própria tribo para entregá-lo. E os homens vão dizer para ele, a gente precisa entregar você. Ele vai dizer, não me mate, não vou matar. Eu só vou amarrar. Eu não vou matar não, só vou entregar amarrado para que matem. Eu não vou matar não, só vou falar mal nas escondidas.
Eu não vou matar, não. Eu só vou fazer de tudo para ele não pregar. Eu não vou matar, não. Eu só vou amarrar os pés dele para que ele não... Oração contrária é feitiçaria, lembre-se disso. Tá ficando bom. Agora Sansão vai ser entregue, mas o Espírito Santo vai se apossar dele. Ele vai quebrar as cordas, vai pegar, cheio do Espírito Santo, pegar na queixada de jumento e vai matar 1000 homens. A pergunta que eu te faço é, olha para mim, a pergunta que eu te faço é, deu certo ele pegar a queixada de jumento, matou 1000 homens? Deu certo, deu? Deu. Mas nem tudo que dá certo tem aprovação de Deus. Por quê? Está cheio do Espírito Santo, mas está pegando em coisa morta. Na mesma proporção que aqui pega no microfone, levanta a mão e dá glória, está tocando em coisas impuras. Ramanto que mandarabás. Na mesma proporção que é usado por Deus, é igual os crentes de Mateus 7:21. 7:22 diz, profetize em teu nome, expulso o demônio, faço cura e maravilha. No 23, apartai-vos de mim. Os caras são crentes, velho. Os caras expulsam demônio e o demônio não envergonha ele. Os camaradas cura, maravilha, faz órgão aparecer. Mas só que Jesus vai dizer apartai-vos, porque Jesus não conhece quem faz. Jesus conhece quem é, porque o que eu faço revela o meu talento, quem eu sou revela o meu caráter. Tem muita gente que é cheio de talento, mas não tem caráter. Estamos assim os altares por aí. Eu passo por uns lugares aí, meu pastor, que é só misericórdia, cheio de talento, mas no altar é crente, fala em língua, roda, pula, mas quando sai da porta para fora, tira a capa de crente, a roupa de crente e é o desviado. E está achando que está comprando Deus porque tem talento. Ei, Deus não se impressiona porque eu canto, porque eu toco. Não. Deus não se impressiona porque eu dirijo 5 horas. Não, Deus não se impressiona porque eu faço nada. Sabe como é que Deus se impressiona? É quando eu entro no quarto, Mateus 6,6. Eu dobro o meu joelho, o céu se abre. Então ele desce e diz, agora sim. Eu estou chamando alguém aqui, Deus diz o Senhor, para oração, para intimidade. Você alabando, chega de parar de achar que você está me comprando com seus talentos. Você faz muito e eu gosto que você faça, mas eu gosto mais ainda quando você é íntimo, quando você me chama para a mesa, quando você diz, Deus, eu não consigo sozinho, quando você diz, Deus, eu estou caindo, mas você diz, eu não vou desistir, porque o Senhor está comigo, me ajuda. Ramassuriquedelaya, Tentamandarabastemia. Ramanda Yosrika Maya. Ramazoika Narabas. Sansão, gente, vai matar 1000 homens, vai cair quase morto, varão. Vai olhar para cima, vai dizer, vai me deixar morrer. Aí a graça se revela, pastora, porque da rocha saiu água. Aí eu te pergunto, quem é a rocha e quem é a água? A graça se manifesta, ele dizendo, matei 1000 homens, agora eu estou morrendo, Deus não vai me deixar morrer, ele sempre está comigo. É verdade? Já já você vai ver que isso muda. Leia aí, Jeremias, aleluia, Jeremias 48:10, salvo engano. Que diz, maldito homem, que faz a minha obra relaxadamente. Vai deixar eu morrer? A água veio. Ele sacia a sede. E o texto diz que a água renova as suas forças. Mas o que eu faço? Depois que a graça se revela, vai mostrar o que eu tenho dentro de mim. A graça se revela, levanta, restaura, mas ele sai dali e vai deitar com a prostituta. Lá ele está bem, aí o inimigo está dizendo, vamos matar ele, vamos cercar e vamos matar ele. Ainda não é Dalila, não é. Mas o texto, ei Jesus, o texto diz que ele sai na madrugada, vai arrancar o portão com as próprias mãos. Eu disse com as próprias.
Não foi o Espírito Santo que o usou. Ele só está mostrando que ainda é forte. Mas Jeremias advertiu: maldito o homem que confia no homem e na força do seu. E quando esse texto está sendo falado, não é o outro homem. Muitas vezes alguém diz assim: eu não confio em ninguém, porque a Bíblia diz maldito homem. Não, ele está dizendo maldito homem que confia em si próprio e na força do seu braço, não é do outro. Mas ele está indo, estou forte. É ele mostrando para todo mundo que está tudo bem. Porque às vezes é assim: eu caio, mas eu canto e a unção desce. Eu peco, mas eu prego, a unção desce. Eu vacilo, mas a unção desce. Aí eu acho que Deus tá conivente com o meu pecado. Mas tem muita gente que vai ouvir de Deus lá no trono branco. Ele só está dando corda, vai. Mas essa noite ele me trouxe aqui para trazer você para a mesa, para puxar a corda e dizer: chega, 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 chega. Volta para a mesa, volta para a comunhão, chama o seu líder, confessa para ele as tuas fraquezas, diz para ele que você não aguenta, que você é pó, que você não consegue, e então ele vai te ajudar, assim pela direção do Espírito Santo, a você se levantar de novo. Mas a palavra nessa noite é profética e é: do jeito que está, não dá para ficar, do jeito que está, não vai ficar. Rabassúria mandarabás. Ele vai agora, vai sair, vai jogar 60 quilômetros com o portão nas costas, exibindo que tem poder, que tem força, exibindo que pode. E aqui entra um ponto crucial: o perigo de aprender a fazer. Quando eu aprendo a fazer, eu não preciso de Deus. Quando eu aprendo a fazer, eu não preciso orar. Quando eu aprendo a fazer, eu abro a Bíblia e prego. Quando eu aprendo a tocar, como eu toco alguns instrumentos, eu sei o que aqui faço. Eu não preciso de Deus para isso. Mas existe a diferença de tocar com Deus e tocar sem Deus. Tocar com Deus, eu vou só te emocionar. Tocar sem Deus, eu vou só te emocionar. Mas tocar com Deus, você vai ser liberto. Porque lá em Aleluia, em 2 Reis capítulo 3, versículo 15, diz que Eliseu queria profetizar. E então, quando ele chamou o tangedor: vai lá, meu filho, vai lá, tange o instrumento. Isso. E diz que enquanto ele tangia, o ambiente foi transformado, o céu se abriu, e então Eliseu profetiza. A Bíblia também diz em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas estavam na prisão, mas estavam cantando e orando, e então um terremoto aconteceu. Fazer com Deus é diferente. Toda vez que eu faço com Deus, o céu se abre. O céu se abre. Levanta as suas mãos, você que pode, você que adora a Jesus, porque o céu está se abrindo, porque a lágrima de alguém tocou lá. Aleluia! Que se abra aos céus e o teu reino vem. A nossa festa no nosso Deus, que se abra aos céus. Só quem tem, só quem está com ele, só quem está cheio dele era Maia. Começa a atrair o céu para a terra. Começa a atrair o céu para a terra. Eu senti graça e eu vou cantar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga isso comigo. E deixa o céu descer. O céu está descendo. Mas eu preciso fechar a mensagem. Não. Preciso fechar a mensagem. Sansão agora vai se apaixonar por Dalila. Ele está acostumado com o pecado.
Ele está acostumado a fazer sem Deus. Então ele vai vivendo a vida achando que tempo apaga pecado. Não. Tempo pode fazer você esquecer, mas Deus não se esquece. O que apaga pecado é confessar. Salmo 51, 17, com coração contrito e quebrantado, ele não resiste. Davi, depois de ter pecado, ele diz em Salmo 51, 10, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mas no 11 me chama a atenção que ele diz, tira tudo, tira, mas não tira de mim o espírito. Mas Sansão vai estar lá com Dalila. Dalila vai começar a brincar, dizer assim, me conta o segredo da tua força, Sansão. E ele vai começar a mentir, assim, me amarrar com vides virgem, ou couro virgem. Eu sou que nem os outros homens. E aí ela faz isso, e ela grita, vem o filisteu. E ele, pá, sou forte, sou o cara. Ah, você mentiu. Ah, tá bom, agora eu vou falar a verdade. Se me amarrar com cordas novas, vem o filisteu. Pá, tá acostumado com o pecado. Ah, se me amarrar minhas tranças, eu sou igual aos outros homens. Aí vem os filisteus. Mas só que chega no capítulo 19 e a gente caminha para o fim. O texto diz que Sansão conta toda a verdade para ela. Ela faz Sansão dormir no colo. Aleluia. Efésios 5, 14. Desperta tu que dorme. Eutico dormiu na janela. Jonas, capítulo 1, verso 5, dormiu no porão do navio. Os discípulos, capítulo 26, no Getsêmani, dormiu quando Jesus convidou para orar. As 10 virgens dormiram porque o noivo demorou. E você? Está dormindo? Ela fez dormir no colo, alguém raspou o cabelo. Então ela chamou e diz, acorda. Mas o que me chama a atenção é que na introdução eu disse que quando alguém pecava, quebrava o pacto, ele raspava o cabelo e recomeçava, pastor Paulo. Mas só que ele não faz. E quando ele não faz, Deus usa o inimigo para fazer. Quem fez foi o inimigo, foi os filisteus. Já que eu não confesso, Deus vai fazer passar vergonha. É culto profético. Já que não confessa, a vergonha vai vir, a foto vai sair, o vídeo vai chegar, a mensagem, mas vai ser revelado. O próprio inimigo foi que mostrou, raspou o cabelo dele. Agora, quando raspa a cabeça, porque ele vai dizer assim, ó, raspou a cabeça, e disse, Sansão, levanta. Ele se levantou e disse, me livrarei como antes. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado. Porque o Espírito Santo faz barulho quando chega, mas é silencioso quando sai. Saiu e ele não percebeu. Eu não sei o que é que dói mais. Não perceber quando ele sai, ou não ter sensibilidade quando ele chega. Porque aí lá em Lucas capítulo 24, versículo 16 a seguir, tem 2 discípulos de Emaús, voltando para Emaús, Cleopas e outro, e Jesus chega e diz que ele não enxerga, não consegue perceber que é ele. Mas é mensagem para outro dia. O Espírito Santo saiu, e Sansão disse, eu vou me sair como das outras vezes, mas não sabia. Mas quando tudo parecia perdido, vamos lá? Vamos fechar a banda? Quando tudo parecia perdido, quando furaram os olhos dele, prenderam ele, ele perdeu as forças, a visão, a liberdade. O texto diz, contudo, logo o cabelo voltou a crescer. Sabe por que tu não deu glória? Porque você não compreendeu. Eu vou melhorar para que tu entenda. O cabelo não cresce na mesma hora que corta. Não. Mas o texto diz que o cabelo logo tornou a começar a crescer. E a palavra liberada nessa noite é:
podem até raspar a tua cabeça, mas se tiver raiz, ainda tem jeito. Vou dizer de novo, pode até raspar a cabeça, mas se tiver raiz, segundo o que está escrito em Jó, pode cortar a árvore, mas ao cheiro das águas vai voltar a crescer, vai voltar a crescer, vai voltar a crescer. Fica de pé, fica de pé. Pastor, leva ele agora para o palácio. Lá no palácio de Dagom, no terreno do inimigo, 3.000 filisteus, príncipes, tá lá. E Sansão tá rodando moinho, e o povo dizendo assim: derrotamos ele. O nosso Deus Dagom derrotou o Deus dele. Mas aí Deus estava olhando e falou assim: quem disse que acabou? Eu só estou esperando ele abrir a boca e clamar. Eu senti graça. Eu só estou esperando ele abrir a boca e clamar. Vamos fazer ele de bobo da corte, vamos, traz ele. Um menino trazendo um homem forte daquele. Vai ele. Ô menino, tem aí ó, as colunas, tem alguma coluna para eu me apoiar? Tem? Tem sim. Então me apoia lá nas colunas. Aí o texto diz que Sansão colocou a mão direita em uma, a mão esquerda na outra. De que você se lembra? A mão esquerda da rua, a mão direita. Sansão está lá. Mas no capítulo 28, Sansão está lá. O que Sansão vai fazer quando está assim? Orar. Então orou: Senhor, meu soberano, lembra de mim, ó Deus, mais uma vez. Lembra de mim mais uma vez. Eu estou pregando, tu talvez ainda não acordou para a vida, porque você está achando que está tão santo, está tão crente, que Jesus pode raiar aí e você já subiu. Não, é melhor tu consertar hoje com ele. É melhor tu consertar. Lembra de mim de novo. Rabassou que mandarabá. O texto diz que o Espírito Santo dá força a ele de novo. Ele derruba os muros. E eu vou liberar uma palavra profética. A força do mal está sendo derrubado hoje. Tudo aquilo que te aprisionava está sendo quebrado hoje. Vamos. Tudo aquilo que tentava te paralisar, o diabo está caindo por terra hoje. O texto diz que Sansão matou mais gente no dia da tua morte do que em toda a sua vida. Mas só que tem um detalhe: ele acabou com a própria vida. Mas só que lá na cruz, meu amigo Eric, Jesus morreu na cruz do Calvário. E o que foi que ele fez? Antes de morrer, ele orou. Ele disse: perdoa. Perdoa. Assim como Sansão orou e deu a própria vida, Jesus também vai orar e vai dizer: perdoa. Segunda frase: ainda hoje estará comigo no paraíso. Terceira frase: mãe, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Quarta frase: me dá água e der vinagre. Quinta frase: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sexta frase: está consumado. Sétima frase: Pai, eu entrego o meu espírito. Em Isaías capítulo 6, versículo 9, diz que um menino nos deu, um filho nasceu. O menino nasceu no braço de Maria, mas quando morreu, morreu no braço do pai. O filho era de Maria, mas o meu menino era de Maria, mas o filho era de Deus. Ele, como homem, ele tocou na mão dos homens. Ele, como Deus, ele fez o véu se rasgar, e
nessa noite, eu e você. Tu és santo, santo, santo. O santo desceu. Caiu com a barrabassa. Desceu. Então, fique barrabassa. Recebe. A graça de Deus volta mais uma vez. A graça de Deus volta mais uma vez. Vai. Recebe a enxurrada de glória que o céu acabou de liberar. Eu não te deixo, eu não te abandono, eu te levanto mais uma vez. Eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar. Com gemidos sem palavras, não pode explicar. Ele não vai aspirar intercessões. Quando abro os meus joelhos, em Yanso remando que maia sé, ramanso elevado a la baia, ricamassúria mancho que baia, riabaderabas. Oh, Jesus, assim confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno, dependente, ser humano, tal. Aí ele me diz assim pra te dizer, diz pra ele, eu tô contigo. Eu não te deixo, Aramaia. Eu te ajudo, olha aqui, eu vou cantar. E a vida porque é isso que queima o teu bate ser. Que chorar, Aramaia. Eu te visito, eu te abraço, eu te sustento, Aramaia. Eu te encho na fala, Aramaia. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque as mãos Não, vem cá. Arabaca, mas como é mandaraba. Arabaca, vem, cara, é você. Divida elas. Recebe. 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 Estou contigo, não te deixe. Não. Dias que a angústia bate forte dentro do seu peito.
Você tenta enxergar a solução, mas não vê jeito. E agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades. Se você quiser correr aqui à frente, vem. Você já venceu. Vem que morar com você. Foram lutas tão difíceis que esse dia não chegou até dizer. Eu não entendo como foi que hoje Jesus me ajuda a cantar, Pai. E a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o interesse. E a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado, amigo Luana, em toda a trajetória. Alguém que ele baixou, mas não acabar. No fim da história, e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? Lembra? E quando falta só um pouquinho pra você cair. E mesmo assim você tentou, lutou mais uma vez. Era a mão segurando a sua mão pra não cair. Você não veio. Você não vai desistir não, rapaz. Não vai. Olha Jesus renovando o vaso aqui, ó. Olha Jesus liberando o braço. Era a mão de Deus que vai ser sempre assim. Te adorar e te adorar é o que sustenta a baia. Eu não vou perder a machorema. E dia lá. É mais! Eu posso não ver, e eu posso não ver. Não faz ideia do que vai acontecer agora. E esse chega, Senhor, eu cuido deste. Eu cuido deste. Vocês vão ser abraçados aqui pelo Espírito Santo. Em mim. E começa. Olha só, o Espírito Santo se aproximando, ó. Saramanso, vai. Ele está chegando, ó. Ó. Olha só. Eu sei. Maior. Do teu amanhã. Então, um abraço. Então, recebe. Olha o Espírito Santo abraçando, ó. Ó. Olha abraçando, ó. Olha abraçando, ó. Olha abraçando, ó. Olha abraçando. Olha levantando, ó. Olha ele curando aí, ó. Acha que eu te abandonei, rapaz? Eu te chamei. O diabo tentou matar você, parar você, mas eu disse, é meu, é minha. Eu tenho um novo lugar, abacaba. Aleluia.
Isso. Manaias. Picamaia. Picador rebassa. Macho rebassa. Picamacho. Choremando que mais. Uribia masore mato que mais. Nere macho rebae. Ele aí. Eu quero parar, mas ele diz: deixa eu trabalhar mais um pouquinho. Deixa eu abraçar essa aqui, Maia. Se você sentir de abraçar alguém, vai. Em teus braços é meu descanso, remai. E em teus braços em teus braços meu descanso. Em teus braços em teus braços de cá eu vou levar você. É o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo. Tem uma nuvem de glória que foi liberada com força para este lugar. Em 3 segundos, essa casa será invadida. Eu digo, de que mais? Eu digo, eu digo 3, mais, se manda calço, ne manda na babaço. Um novo tempo está perto de chegar, diz o Senhor. Nova história, uma nova história, um novo tempo, eu vou fazer vocês voar. Eu vou fazer você voar, te prepara. Sonhos, projetos colocados no papel, eu vou dar recursos, mas hoje eu encho, segura aí, eu encho um novo canto, coloco nos teus lábios. Canto novo, um novo tempo a esta casa. Eu pisei aqui nessa noite para colocar algumas coisas no lugar. E quando eu faço, eu garanto, se prepara, para o que vai acontecer e começa agora, é hoje, resposta de oração, assim diz o Senhor. Receba minha graça, pois ela te basta.